Fala pessoal, tudo beleza? Daniel Moraes mais uma vez trazendo vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue consultar o CEP a partir de uma API pública utilizando o Power Automate, né? E a partir desse fluxo a gente pode utilizar ele em várias soluções como o Power Apps, né? Nos seus aplicativos, vamos supor que você precisa consultar alguns dados de localidade a partir do CEP, ou você também quer utilizar isso em uma lista SharePoint, você pode fazer isso aqui utilizando um fluxo do Power Automate. Nessa solução aqui, pessoal, a gente vai mostrar só como é feita essa consulta por meio de um fluxo, tá? Depois, se vocês quiserem um outro vídeo mostrando como que a gente integra isso às soluções que eu falei para vocês, igual o SharePoint ou o Power Apps, deixa aqui nos comentários que a gente faz um vídeo depois. Mas a intenção nesse vídeo aqui é trazer para vocês como que a gente consegue montar um fluxo, tá bom? Mas antes disso, pessoal, eu vou pedir para você ainda que não é inscrito no canal, deixe aqui sua inscrição, nos ajude a propagar o conteúdo aqui desse canal e deixe o seu like aqui nesse vídeo também, já faz isso aqui o quanto antes e depois que você fizer tudo isso, bora pro conteúdo, vamos lá. Pessoal, a primeira coisa, né, que a gente precisa ver aqui antes de montar esse fluxo é a questão da API. E essa API está disponibilizada aqui por meio de um web service, né, da ViaCep, aonde ele disponibiliza aqui alguns códigos, né, que a gente pode utilizar em nossas soluções para consultar CEPs, né? Esses bancos de dados aqui, né, é diretamente ligado aí aos dados lá do IBGE, então a gente tem muita coisa aqui para trabalhar, tá? E aí o que ele pede, né? Vou deixar esse link aqui na descrição, é o viacep.com.br, bem fácil de usar. E o que ele pede para a gente, né, quando a gente precisa consultar um CEP, né? Ele pede para a gente informar um link, certo? O link do ViaCep, pede para a gente informar o CEP sem nenhum caractere aqui no meio, somente os números, e depois pede aqui o parâmetro, o tipo de arquivo, né, que a gente quer retornar. E aqui a gente tem o principal que a gente utiliza nas soluções com Power Automate, que é arquivo JSON. Ele retorna outros tipos de arquivos também, como XML, tá? Então, se você quiser usar XML em outras soluções, você pode fazer isso. Mas o que a gente conhece bastante aqui, né, para trabalhar no Power Automate é o arquivo JSON, porque lá a gente consegue fazer um tratamento desse JSON e depois apresentar esses dados, né? Então, olha só, pessoal, o que acontece? Se eu passo esse link aqui, vou fazer uma requisição aqui mesmo, utilizando a barra de endereços, tá, do Internet Explorer. Se eu clico aqui nesse link, eu já estou passando, né, todos os argumentos que eu preciso e olha só o que ele me retorna, né? Ele me retorna um arquivo JSON aqui com todos os campos e valores que eu preciso para trabalhar. Então vamos para a tela aqui agora, pessoal, do Power Automate, para eu mostrar para vocês como que a gente consegue fazer essa consulta, né, e trabalhar com esses dados que a gente recebe desse web service aqui, tá bom? Então a primeira coisa que eu fiz aqui, eu montei um fluxo de instantâneo, aquele que é disparado manualmente, né? Quando a gente escolhe que ele dispare, tá? Então essa primeira etapa aqui, o que eu fiz, né? Explicando aqui para vocês, eu apenas adicionei, né, um parâmetro, um campo de entrada de texto para a gente informar o CEP que a gente quer pesquisar, ok? Então eu simplesmente coloquei um campo aqui, cliquei aqui em adicionar entrada, né? Adicionei aqui um campo de texto e nomeei o campo e aqui aquela descrição, né, que eu deixei aqui padrão, certo? Depois, pessoal, eu adicionei aqui o conector do HTTP. Esse conector aqui ele é interno do Power Automate, então eu vou até adicionar uma nova etapa aqui para mostrar para vocês algumas coisas importantes sobre esse conector. Então, se eu buscar aqui por HTTP e vir aqui na aba de interno, HTTP, eu consigo ver aqui que eu tenho um conector, tá? Esse conector, pessoal, ele é premium, exclusivo para a licença de RPA, da parte do RPA aqui do Power Automate, tá? Essa licença, se eu não me engano, hoje, atualmente, dia 11/11, né, de 2021, ela custa R$ 228. E caso você precise fazer integrações aí nas quais você utilize APIs públicas, né? E se isso economizar muito tempo, e tempo é dinheiro hoje, né? Pode ser que isso aqui valha muito a pena também, tá? Esse tipo de licença aí também tem o componente do AI Builder, né? Que você pode trabalhar aí para fazer extração de informações a partir de documentos, de PDFs. Então, se isso aqui automatizar muitos processos do seu dia a dia,
pode ser que essa licença fique muito barata no fim do mês, tá? Então é sempre importante vocês avaliarem aí, fazer uma análise muito detalhada para ver se o custo dessa licença cabe no bolso de vocês aí ou da sua empresa que você está trabalhando, tá? Então só queria mostrar aqui para vocês os gatilhos e ações desse conector, tá? O principal que a gente utiliza aqui é esse HTTP, tá aqui, né, informando que ele é um recurso, né, da licença Premium do Power Automate, certo? Então eu vou abrir ele aqui e olha só, pessoal, o que ele pede aqui de método e o que ele pede aqui de parâmetro, né, na verdade. Olha só, eu tenho aqui, pessoal, a primeira coisa que ele pede é o método, né? O método, a gente tem vários métodos para se trabalhar com API, os mais comuns, né? Tem aqui o método GET, quando a gente quer buscar uma informação de alguma API, e o método POST, quando a gente quer enviar alguma informação, né, para integrar com outro sistema, tá? Tem até outros métodos aqui que eu não vou entrar tanto em detalhe. Tem aqui o parâmetro, né, que a gente informa a URL, né? E aqui, pessoal, a URL que a gente vai passar é justamente essa aqui que a gente viu no site do ViaCep, tá? Então ele pede, né, o site do ViaCep /AWS e aqui, ó, olha só, entre barras aqui, né, ele pede o CEP e o CEP vai vir desse campo aqui que eu adicionei aqui na etapa anterior, tá? Então eu simplesmente vi aqui como conteúdo dinâmico e selecionei esse CEP Search, né? Esse campo que eu criei aqui nessa etapa de cima, tá? E depois eu só informo o tipo de arquivo que eu quero retornar, que é JSON, certo? Aqui, pessoal, outros parâmetros que ele pode pedir, né? Cabeçalhos, isso aqui simplesmente é para você compor a URL aqui acima. No caso aqui eu quis fazer de forma direta, então eu coloquei tudo aqui na URL, mas caso você queira trabalhar, né, os cabeçalhos, as consultas, né, tudo por aqui, você pode adicionar por aqui e adicionar o valor que você quer buscar, tá? Então tem como você trabalhar com esses parâmetros que a gente colocou aqui, por aqui também, certo? Corpo e cookies, né, eu não vou entrar muito em detalhe, e tem aqui também parte de autenticação, tá, pessoal? Porque talvez você esteja aí utilizando uma API na qual você precisa de fazer uma autenticação. E aí você pode utilizar aqui, por exemplo, a autenticação básica, onde você coloca o seu nome de usuário e a sua senha. E uma vez que você conecta essa API, você consegue ter acesso aos dados que tem lá. Beleza? Então, olha só, pessoal, vamos primeiramente fazer um teste aqui, se vai rodar direitinho, né, esse fluxo aqui. Então, quando eu pesquisar um CEP, ele tem que me retornar alguns dados. Depois que a gente vê que está tudo ok aqui, a gente vai trabalhar com os dados que a gente recebe via JSON, tá? E depois apresentar essas informações aqui mesmo no Power Automate. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar aqui, vou pesquisar CEP Aeroporto de Guarulhos, tá? Então vou pegar esse CEP aqui para a gente dar uma pesquisada lá no Power Automate. Eu vou testar aqui o nosso fluxo. Então vamos lá, pessoal, fazer o primeiro teste aqui, tá? Eu vou testar aqui manualmente e aqui, pessoal, vou inserir o CEP lá do Aeroporto de São Paulo. Vou apagar esse traço aqui, porque aqui a gente precisa inserir o CEP só com os números, sem caractere nenhum, tá? Vou clicar aqui em fluxo de execução. Olha só, pessoal, nosso fluxo foi executado com êxito. Então vamos ver o que aconteceu aqui, né? A gente passou, né, uma entrada de texto na qual a gente informou aqui um texto, né? E aqui está o texto que a gente colocou, que é o CEP do aeroporto de São Paulo, aeroporto de Guarulhos, tá? E aí o nosso conector HTTP foi lá na URL que a gente informou com o parâmetro que a gente passou, que está aqui, ó, o CEP do aeroporto, certo? E nos retornou aqui, pessoal, um arquivo JSON com algumas informações relacionadas a esse CEP, né? A gente tem aqui o logradouro, complemento a gente não tem aqui o bairro, a localidade, a UF, um código aqui do IBGE, esse código GI aqui que eu não faço ideia do que seja, o DDD e o CIAF que eu também não sei o que é, tá bom? Então vamos trabalhar agora com os dados, né, que a gente recebe dessa API, certo? Eu vou editar aqui o nosso fluxo e agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, nós podemos utilizar uma operação interna do Power Automate que se chama analisar JSON. O que essa operação faz? Ela capta um arquivo JSON que a gente obteve, né, a partir da web, faz ali a identificação de todos os campos que a gente tem nesse arquivo JSON e a partir disso a gente consegue, né, trabalhar com cada um desses campos separadamente.
Porque, por exemplo, olha só, eu vou mostrar outro exemplo aqui para vocês. Se eu apagar essa etapa e tentar apenas mostrar o retorno que a gente teve a partir dessa operação aqui de HTTP, eu vou mostrar para vocês que a gente não consegue trabalhar com os campos, né, separados. Por exemplo, se eu quiser mostrar só CEP, ou se eu quiser mostrar somente logrador, ou se eu quiser mostrar somente a UF, né, desse CEP, eu não consigo, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou usar aqui uma operação de dados de compor. E olha só o que eu consigo obter de conteúdo dinâmico, né, a partir dessa operação aqui de HTTP. Eu só tenho aqui como conteúdo dinâmico o corpo, cabeçalhos e o código de status, tá? Então eu não tenho os campos separadamente. Então como que eu posso obter isso, né? Eu simplesmente vou colocar aqui uma ação antes dessa de analisar JSON. Por quê? A gente recebe esses dados no formato JSON, então nós vamos analisar JSON. Então, qual que é o conteúdo, né? O conteúdo que a gente vai obter da etapa anterior é o corpo e eu vou pegar aqui o conteúdo dinâmico do conector do HTTP. E aí aqui, pessoal, uma parte muito importante, ele perde o esquema, né? O esquema é a estrutura desse arquivo JSON. E esse esquema, ele serve para analisar, né, quais são os campos, quais são os tipos de campos que a gente está buscando dessa etapa aqui, certo? Então, esse passo aqui do analisar JSON é muito importante, porque se você colocar um esquema diferente aqui, o seu fluxo vai dar erro, tá? Então, como que você faz para o Power Automate identificar exatamente os campos, a estrutura do arquivo JSON que você está recebendo? Existe uma forma aqui de você gerar, né, esse esquema utilizando uma amostra. Então, a gente pode vir aqui, pegar essa amostra aqui que a gente tem, certo? Vou dar um Ctrl C. Isso aqui é um tipo de retorno que essa API entrega para a gente. Então eu vou copiar, vou vir aqui nesse botão de gerar usando a amostra, vou colar aqui, certo? E vou clicar em concluído. E olha só o esquema, né, que o Power Automate gerou a partir da amostra que a gente colocou, né? Ele mostra aqui que tem o campo de CEP, tem o campo de logrador, localidade e os tipos aqui de campo que a gente recebe, certo? Uma vez que a gente fez isso, a partir disso, pessoal, a gente consegue, olha só, trabalhar com os campos separadamente. Então, olha só, eu tenho aqui agora CEP, eu tenho logrador, o complemento, bairro, localidade, certo? Então, vamos mostrar aqui, né? Eu quero primeiramente, né? Vamos colocar um texto aqui para a gente retornar as informações que a gente obteve. Então, vou colocar aqui primeiramente CEP, e aí eu vou selecionar o conteúdo dinâmico de CEP, ok? Vou colocar logradouro, vou colocar este conteúdo dinâmico. Vou colocar aqui a localidade. E vou colocar a UF e também vou colocar o DDD, certo? Vou selecionar aqui DDD. Tudo conteúdo dinâmico, pessoal, tudo que a gente obteve dessa parte aqui, dessa etapa de analisar JSON, certo? Vou salvar o fluxo aqui. E agora, pessoal, vamos novamente fazer o teste, tá? Salvei o fluxo, vamos testar manualmente e aqui ele pede a entrada do CEP. Vou copiar aqui porque eu já esqueci qual que é o CEP. Vou apagar esse traço aqui porque é só número. Olha só, o nosso fluxo foi concluído com êxito. Agora vamos dar uma olhada aqui como que o fluxo executou, né? A parte que a gente obtém, né, os dados, a gente já tinha visto anteriormente. E aqui a gente fez a análise do JSON, certo? Do arquivo JSON. E olha só, pessoal, o que a gente retornou aqui nessa etapa de compor. Vou mostrar aqui para vocês. Compor. Olha só as saídas que a gente teve. Eu escrevi retorno, né? Então tá aqui o CEP, certo? O CEP foi retornado certinho aqui. Logradouro também. Localidade, UF e DDD. Então eu consegui trabalhar com esses dados separadamente. Isso aqui é importante porque, pessoal, se você quiser retornar apenas o DDD em um campo específico seu lá no SharePoint, você consegue fazer isso. Se você quiser simplesmente retornar a localidade lá no seu aplicativo do Power Apps, você consegue.
simplesmente retorna esse campo para um campo específico lá do Power Apps. Então isso aqui muito importante, uma solução muito legal para você que deseja automatizar essa parte aí das suas soluções. Eu espero que você tenha gostado aqui desse vídeo. Mais uma vez eu falo para vocês, se você ainda não é inscrito no canal, deixe a sua inscrição, deixe o seu like, deixe aqui algum comentário se você teve alguma dúvida ou se você quer sugerir um novo tema de vídeo aqui para o canal. Então é isso aí, pessoal, espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui e até mais.